Programa livre para todos os públicos. Olá! O Espaço Cultural Unifor amplia sua área em 539 metros quadrados e abre uma nova sala com a exposição Leonilson, Arquivo e Memória Vivos. A obra desse grande artista cearense é autobiográfica e traz uma linguagem intimista. Inclui pinturas, desenhos, algumas esculturas e instalações. O lirismo de Leonilson, artista cearense que alcançou importância mundial. O olhar do curador Ricardo Rezende sobre a obra do artista contemporâneo. São 20 e tantos anos aí já que se passou, né, da morte do artista, que a obra foi, de certo modo, encerrada e continua tão viva e tão potente, influenciando as pessoas. E a trajetória curta e intensa desse artista, contada por sua irmã. Eu acho que em nenhum momento a gente imaginou que um dia ele seria artista. A exposição marca os 60 anos de nascimento do artista e tem caráter retrospectivo. Foi pensada a partir da organização catalográfica da obra, com seleção de mais de 120 trabalhos. Sua obra tem grande valor conceitual para a história da arte no Brasil. As peças são oriundas de coleções particulares e permaneciam inéditas ao grande público. Confira! Trazendo obras inéditas ao público, a exposição Leonilson, Arquivo e Memória Vivos já está aberta para visitação no Espaço Cultural Unifor. Estão disponíveis mais de 120 obras. A exposição ainda traz o diferencial de traçar uma retrospectiva da trajetória do artista. Natália Pamil, produtora executiva da mostra, explica como foi o processo de organização da montagem. A partir da lista de obras, nós convidamos um arquiteto, que aqui foi o Vladimir Saturni, com a assistente dele, Ana Paula Garcia, para preparar o espaço para receber a quantidade de obras e ao mesmo tempo deixá-lo acessível e confortável para o visitante. Então, pensa-se como prioridade a conservação da obra, um ambiente que seja adequado para recebê-la em temperatura, umidade, disposição, a fixação dela no local, o espaço para a circulação do visitante para que não seja muito próximo, mas também tem que se pensar na experiência que o visitante vai ter quando estiver no espaço. Além das obras que já estão disponíveis à visitação na nova galeria do Espaço Cultural Unifor, a Fundação Edson Queiroz, em parceria com o projeto Leonilson, irá lançar o catálogo Raisonné do artista. A gente está inaugurando esse espaço novo que foi projetado, que foi pensado para grandes exposições, e essa exposição se enquadrou muito bem no tipo de espaço que estamos ofertando. E também a Fundação Edson Queiroz e a Universidade de Fortaleza estão apoiando o catálogo Raisonné do Leonilson, que será lançado durante a exposição. Acreditamos que até maio esse catálogo seja pronto. A obra de Leonilson proporciona uma relação de cumplicidade com o outro. Ele apresenta questões pessoais que são comuns a todos, como as angústias e os desejos, que têm ressonância em suas figuras e palavras. O Leonilson, assim como os outros artistas da geração 80, tem uma repercussão muito grande na arte contemporânea, pelo menos no século XXI, né? E o Leonilson, acho que com uma força bem maior aqui para os artistas cearenses. Essa forma que ele transparece o sentimento dele, uma coisa tão pessoal, e eu vejo que é do jeito que eu gosto de pintar, do jeito que eu gosto de me expressar também, com muita cor e sentimento nosso, que a gente tenta passar para os outros. E eu acho que é isso que ele faz.
Suas obras estão presentes em mais de 400 coleções privadas e em acervos de renomadas instituições culturais brasileiras e internacionais. Leó participou de diversas mostras individuais e coletivas no Brasil e no exterior, e de bienais em São Paulo, Paris e Istambul. Cada obra dessa tem uma grande força, grandes significados, que para um bom entendedor, para um bom conhecedor, é um universo de apreciação. O que o Ceará está fazendo para a arte brasileira é muito raro isso acontecer. A Fundação hoje está promovendo no Ceará o que poucas pessoas fazem no Brasil, trazendo cultura para todo mundo. Leonilson tem em suas obras o fator atemporal. Mesmo após 24 anos de seu falecimento, muitos jovens ainda se identificam com sua arte. Na abertura da mostra, não poderia ser diferente. Muitos vieram prestigiar o momento. Como no meu curso de moda tudo é voltado para artes, isso é um presente para os estudantes. A gente pode ver aqui o público é um público bem variado. Para mim, a arte é isso. É o artista poder se mostrar para qualquer pessoa. A partir de 1989, Leonilson começou a fazer uso de costuras e bordados, que passam a ser recorrentes em sua produção, com o objetivo de proporcionar ao visitante uma vivência real de como o artista realizava esse trabalho. A exposição conta com um espaço interativo para a experimentação do bordado. O espaço vem exatamente com a proposta de aproximar o observador, o visitante, da obra. E aqui é um espaço onde a gente pode fazer isso. Foi pensado nessa proposta. E ele tem direcionamento de ser para todo o público, ele não é apenas para crianças ou para adultos. Qualquer um que venha aqui ao espaço, ele pode vir bordar e se aproximar realmente do Leonilson. Se aproximar desse fazer, né? dessa questão do... realmente aproximar da obra e do fazer do artista. E das pessoas terem essa ideia, tipo assim, eu também posso fazer, eu também posso participar disso. A exposição está dividida em 3 núcleos: terceira fase, segunda e primeira, que é o término do percurso. No próximo bloco, você nos acompanha num passeio pela mostra na companhia do historiador de arte, Ricardo Rezende. Até já! A montagem faz o percurso inverso da obra. Começa pelos trabalhos mais recentes e termina aqui nesta ala, onde tem essa pintura intitulada Peixe, de 1971, o primeiro trabalho feito por Leonilson quando tinha 14 anos. À frente da curadoria, Ricardo Rezende, mestre em História da Arte, nos acompanha num passeio pela exposição. Qual a importância dessa exposição para as artes visuais brasileiras? Ela traz obras inéditas, né? Outras pouco vistas, né? E algumas até muito conhecidas do público já, né? A importância disso é que a gente traz, eu não diria um novo Leonilson, mas um Leonilson renovado. No percurso a gente percebe como, né, o início da obra do Leonilson é importante para o final da obra também, né? Ricardo, e quais os critérios que você utilizou para a escolha dessas obras nessa exposição? Na verdade, foi único, né? Que esse foi o primeiro critério, que era o ineditismo dos trabalhos. Eu quis trazer trabalhos que fossem inéditos. Depois, obviamente, que para você formar uma exposição, você tem que começar a fazer as relações de um trabalho para outro, né? Quais os traços mais marcantes do Leonilson, mais característicos dele? Bom, a gente pode observar esse trabalho aqui, né? Esse é um trabalho assim espetacular, eu acho, né? Assim, com um monte de sentidos, né? Se chama O Herói Humilhado, né? Olha só o título dele, como ele, né? Ele comunica para a gente, ele fala com a gente, né? E com certeza, né? Assim, é um trabalho autorreferente, obviamente. Talvez esse herói seja ele, no caso, sentado nessa coluna, né? Com essas flores em volta, né?
uma mancha escura em volta dele também ali, né? Uma coisa meio borrada também, esse azul, né? Uma coisa muito bem definida, uma figurinha extremamente simples, né? Essa tela, né? Também toda manchada, né? Com uma pintura rala, exposta direto na parede, sem chassi, sem moldura. Tinha um sentido para ele isso, né? Que é a ideia de um corpo, né? Que fosse pregado na parede, né? Um corpo que fosse sendo transformado ou que fosse adquirindo, né? As transformações provocadas pelo tempo. A tela também é esse corpo que vai também ter vida, né? Que vai se movimentar, vai se dilatar, vai se comprimir, né? E com essa movimentação, ela também vai se ondular, ela vai sair da parede, né? Ela não fica colada na parede, ela vai criar dobras, né? O tecido também vai reagir com relação ao tempo, né? E a manuseio dele também, né? Ele vai desfiar, né? A gente vê os fiapinhos aqui embaixo, né? Tudo isso é incorporado pela obra, né? Na concepção do Leonilson, do trabalho dele, na maneira de expor, né? Então a obra do Leonilson ela afeta, né, as pessoas hoje, né? A gente pergunta, mas como uma obra, né, que foi feita lá em 1980, 93, né? São 20 e tantos anos aí já que se passou, né, da morte do artista, que a obra foi, de certo modo, encerrada e continua tão viva e tão potente, influenciando as pessoas. Esse trabalho aqui pertence à coleção da Fundação Edson Queiroz, né? É Dorothy Column, né? Ele é de 1985, é um período que o Leonilson está frequentando bastante Fortaleza, né? E a gente pode observar aqui que, né, como essa frequência influencia também o trabalho dele, né? É um trabalho que tem umas características muito especiais, o formato dele, essa forma ovalada, a gente vai encontrar na exposição até um outro trabalho ou dois trabalhos que tem essa forma ovalada, né? Que é incomum, na verdade, e a gente percebe uma certa precariedade no trabalho, muito grande, né? Na fatura da pintura, no corte da tela, né? A tela que traz essa marca, né? Essa dobra no meio, né? Que divide, né? o trabalho. E a gente percebe aqui, nesse grafismo, né? Eu faço relações dele com o universo, né? Cearense, né? Do artesanato, da arte popular, né? Eu vejo algumas formas aqui também que estão ligadas em outros trabalhos aqui desse mesmo período, né, ligado aos fósseis que a gente encontra tão comumente aqui no Ceará, né, que ele vai trazer para essas telas, para esses desenhos dessa época, desse período, né, de 83, 84, 85. Geralmente tem algo da cultura cearense, né? Então, assim, não é possível você separar a obra do Leonilson, né, sem a gente pensar na arte popular, no artesanato, né, da arte cearense, né, da região nordeste do Brasil, né, que é riquíssimo nesse sentido, né. Esse trabalho também, né, ele é um trabalho bastante elaborado, né, obviamente, né, mas ele guarda essa artesanalidade, né, ele guarda, né, o bordado, a costura, né, e obviamente que ele traz uma coisa assim, estranha para a gente, que é essa combinação de cores, né? E de tecidos, né? São 3 tecidos que a gente tem aqui, né? O veludo aqui embaixo, né? O vermelho, que é uma seda, e o voal, né? Na parte de cima, esse branco, né? E em cima ele está costurado, né? Como se fosse um bordado com uma linha preta, né? Que a gente vai encontrar em outros trabalhos, né? A gente olha para o trabalho, a gente fala, não, é um trabalho abstrato. Pode ter uma influência do Sérvio Esmeralda aqui, que era amigo, que frequentava, né, os abstratos do Sérvio, né, aquelas formas abstratas, geométricas, né, também, né. Mas ele vem mais, né, ele traz mais para a gente, né, e isso é a obra do Leonilson, né, que nos pega, né, de várias formas. Ela pode nos pegar pela pintura, pela imagem, né, que está ali pintada, desenhada, né, ou bordada, né, a palavra bordada, mas também ela nos pega muitas vezes pelo título que o artista dá para o trabalho. Né? E aí, de novo, o uso da palavra, né? É como se construísse para a gente uma outra coisa do que a gente está vendo. E aí ele dá esse título, Bom Rapaz. Quem é o bom rapaz? O próprio Leonilson. O próprio Leonilson que deve estar falando sobre ele, né? Mas agora ele põe essa outra informação, embalagem ruim. Qual é a embalagem? Quem é a embalagem? O corpo. O corpo. E por que ruim?
Que estava debilitado, né? Debilitado, doente, né? Um corpo que está indo, né? Se esvaindo, na verdade, né? Em transcendência, né? No sentido que está dando aqui, né? Então, assim, um bom rapaz em embalagem ruim. É isso de qualquer... Né? Não tem como não arrebatar uma pessoa, né? Minimamente sensível, né? Diante de um trabalho desse, se ela se deixar, obviamente, se envolver, né? Olhar isso com o coração aberto, né? Né? Assim, para uma experiência dessa, né? Vai exigir do público, vai exigir que a pessoa, né, a arte contemporânea é isso, né, vai exigir que ela pense, que ela reflita, né, vai exigir o silêncio dela, vai exigir a aproximação dela no trabalho. A obra de Leonilson se concentra nos últimos 10 anos de sua vida e representa as emoções e os dilemas enfrentados pelos jovens. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais da história de vida desse grande artista cearense. A gente volta já! Em 1991, Léo descobre ser portador do vírus da AIDS e isso repercute de maneira significativa em seus trabalhos. O artista faleceu aos 36 anos de idade, deixando cerca de 4.000 obras e um valioso acervo documental. No mesmo ano de sua morte, familiares e amigos criaram o projeto Leonilson, com o objetivo de organizar os arquivos do artista e também pesquisar, catalogar e divulgar suas obras. Acompanhe agora uma conversa com a irmã de Léo. Esse irmão Leonilson, eu acho que era exatamente igual aos outros irmãos. A nossa família é uma família, muita gente costuma chamar de família chiclete, porque estava sempre todo mundo grudado e todo mundo em volta da minha mãe, né? Ela sempre foi uma figura bastante central, né? E o Léo era aquele tipo de cara que está sempre muito preocupado com a gente, sempre querendo participar da vida da gente, né? Muito. Quando ele mudou da casa da mamãe, que a gente falou, vai cuidar um pouco da tua vida, solta um pouco, ele escolheu uma casa meio quarteirão da casa da mamãe, porque ele não conseguia ficar longe, né? E ele era assim super presente na vida da gente, né? Era um irmão que estava sempre presenteando, né? Cada um tem o seu acervo de obras dele, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tinha muito essa noção do que era um irmão artista, né? Então ele ia, jantava, tomava café, brincava com a gente, íamos passear e tudo, e era sempre nessa função mesmo de irmão, de artista não tinha nada. Que o Léo, como artista, ele começou pequenininho. Uma vez ele ganhou uma lousa, ele devia ter assim, uns 2, 3 anos, né? E lá naquela lousa ele já rabiscava. Todas as crianças gostavam de brincar de bola, de brincar disso, de brincar daquilo, e o Léo estava sempre com um lápis de cor na mão. Quando minha mãe queria ver ele tranquila, ela dava lápis de cor e papel para ele, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento foi acontecendo. Ele não era menino de ler gibi, mas eu acho que em nenhum momento a gente imaginou que um dia ele seria artista, porque a nossa família era uma família assim, muito tradicional. Meu pai comerciante, a minha mãe muito religiosa, né? Então, eu acho que era alguma coisa que não passava na cabeça da gente. Papai estava sempre ajudando, ele queria um material mais caro, ele queria uma peça de tecido, papai estava sempre ali ajudando, mas na expectativa de um dia que ele criasse juízo e fosse trabalhar com ele e largasse tudo isso que está aqui. Então, realmente, assim, a perspectiva de irmão artista, eu acho que não existia, né? Quando ele começou a viajar para fora, a fazer as exposições dele, o que a gente tinha dele? A gente cuidava da retaguarda. Ele ficava super nervoso, ele ficava nervoso de ter que vender um trabalho, porque ele dizia assim, para onde vai parar esse trabalho? Quem que vai cuidar? Como é que vai ser?
Não é? Então, assim, ele era um artista meio diferente, ele gostava de presentear. Esse Leonilson artista foi despontando sem a gente se dar conta disso. Talvez eu acho que quando ele morreu, foi que nós mais nos preocupamos, foi que nós mais começamos a nos voltar para o trabalho dele, porque a gente sentiu que precisava tomar conta. No momento que ele foi contar para o papai e para a mamãe, tanto eu como a Tilde e a Ana, a gente estava assim muito presente, porque ele primeiro contou para a gente, para depois contar para eles, né? E foi uma situação assim, eu acho que foi uma das situações mais difíceis para a gente, né? E eu acho que a partir daquele momento, éramos nós que acompanhávamos o Léo nos médicos, éramos nós. Então era assim, vai no médico que faz aplicação de ouro, de não sei o quê, vamos. Faz no médico que faz acupuntura, vamos. Faz no outro que faz... Então assim, vai na mãe de Umbanda lá, porque ela vai dar uma bênção. E aí estava sempre as três, né? Tinha até uma situação gozada, o Davi Wippe era um dos médicos dele, né? Que hoje é secretário de saúde lá de São Paulo. E aí, ele, quando a gente chegava, ele dizia assim, Leonilson, me empresta uma irmã, porque assim, você é tão privilegiado de estar sempre tão cercado, e eu tenho pacientes aqui que não tem, a família não quer saber, ninguém cuida nem nada, não é? Então, são algumas coisas que ficaram marcadas assim, na memória da gente, né? Quando o Leonilson morreu, todas as obras que ele tinha deixado para a mamãe, para a gente, estavam no ateliê dele, né? E esse ateliê era alugado. Então, nós tivemos que desalugar esse ateliê e vim com tudo para a Vila Mariana, que era onde a gente morava. E a gente, assim, muito sem saber o que fazer, muito, né? E aí os amigos começaram a se aproximar. E tem uma coisa que eu repito sempre, era assim, a gente apavorada com o que fazer e os amigos apavorados com o que nós íamos fazer. Porque é muito comum quando o artista morre, a família dispersa tudo, vende tudo, não cuida, porque não entende. Eu acho que essa vontade fez com que a gente juntasse e montasse o Projeto Leonilson. Então, o Leon morreu dia 28 de maio, em setembro, informalmente, a gente já estava com o projeto montado. Esses amigos viraram conselheiros, nós fizemos um grupo da família de conselheiros também. Então, o primeiro objetivo foi, vamos fazer um catálogo Raisonné. Isso há 24 anos atrás. Só hoje a gente está conseguindo fazer esse catálogo, porque é um processo de amadurecimento muito grande, é muita pesquisa, muita busca, sabe? Tem que ser muito trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, hoje a gente está com condições de estar publicando, né? Eu acho que é uma coisa sempre muito interessante, assim, a cada exposição que a gente monta, cada coisa que a gente faz, o quanto o Leonilson está ali junto, não é? O quanto o Leonilson se mostra. Então, eu acho que é uma coisa que para a gente é importante. Quando ele fez 50 anos, nós fizemos uma exposição lá na Pinacoteca, né? Então vai meio que de décadas. Mas eu acho que cada feito que a gente consegue fazer no projeto, cada livro que a gente publica, cada filme que a gente publica, né? A gente está sempre achando que é um presente dele para a gente, né? Dele deixar a gente cuidar dele. Para mim, particularmente, é ter ele vivo do meu lado, porque a gente era muito próximo, então assim... eu acho que é o jeito que a gente continua lá de bracinho dado. A exposição fica em cartaz até 9 de julho, de terça a domingo. Você não pode perder essa oportunidade. A entrada é gratuita. Então é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.